Leitura de Gênesis, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi, e a parte seca Deus chamou de terra, e chamou de mares ao conjunto de águas, e Deus viu que isso ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra se fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, e as árvores cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e governar a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Deus também disse: encham-se as águas, seres vivos, e voem as aves sobre o céu, e sobre a terra, e sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus o abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos e animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criaram. E Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre todo o peixe do mar e sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: e eis que lhe dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzam sementes e árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde da manhã, e esse foi o 6º dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que nele há. No 7º dia,
Deus já havia concluído a obra que realizava neste dia e ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizava na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, e os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para os lados leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é o Cuxi, é o Gion. O terceiro que corre para o lado leste da Assíria é o rio Tigre, e o quarto é o rio Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma que auxilie e lhe corresponda. E depois que formou todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-lhe o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher vivam nus e não sintam vergonha. Capítulo 3, ainda do livro de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso era o desejo dela se obter discernimento, tomou o fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava na brisa, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: foi você
Que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. E com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foste tirado, porque você é pó, e ao pó voltarás. Adão deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou além do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando-se algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas aceitou Caim com a sua oferta. Mas não aceitou Caim com a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transformou em seu rosto? Se você fizesse o bem, não seria aceito? Mas se não o fizer, sabia que o pecado está à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão e Abel o matou. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o seu irmão Abel? Respondeu: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, os descendentes de Caim. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou a cidade ao qual o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Matusael e Matusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, chamada Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flautas.
Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tabu-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tabu-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vigado 7 vezes, Lameque será 77, o nascimento de Sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Visto que Caim o matou, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Estes foram os capítulos de 1 a 4 do livro de Gênesis.